Oi, primeira série, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa aula. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 4, fazendo a correção do dever de casa que eu solicitei que vocês fizessem na videoaula anterior. Bem, eu pedi que vocês fizessem as questões 1 a 4 da página 14. Todas essas questões estão aqui nos exercícios de fixação, do capítulo 4, tá? E todas elas englobam conhecimentos acerca do barroco, da estética barroca, da escola literária, que nós estamos estudando e abordando exaustivamente neste capítulo 4, tá? Então são questões muito importantes aqui porque servem como uma espécie de estudo dirigido para vocês, para que vocês consigam fixar as características desse movimento, as principais temáticas abordadas, e qual era o espírito, digamos assim, qual era a essência, desse movimento, o que ele buscava representar e quais eram as suas influências, tendo em vista o contexto histórico no qual esse período, essa escola literária se desenvolve e se consolida, ok? Bem, a questão 1, então, diz assim, a exaltação da forma, o culto à linguagem permeada por metáforas, conflito entre o humanismo renascentista e a tentativa de restauração de uma religiosidade medieval são características de qual estilo de época? Bem, essa questão parece muito bobinha, porque obviamente se no capítulo 4 nós estamos estudando barroco, só pode ser essa resposta, Mas por que eu coloquei, marquei essa questão aqui para que vocês fizessem? Porque o que importa aqui não é a resposta, mas sim o próprio enunciado. A gente tem uma síntese aqui nessa pergunta das principais características aí do barroco, Então a gente tem exaltação à forma, culto à linguagem, que era permeado por metáforas, conflito entre o humanismo renascentista e a tentativa de restauração de uma religiosidade medieval, São características marcantes, então, da estética barroca. Questão 2 diz assim, as visões conflituosas do período da Idade Média são expressas de forma marcante nas obras barrocas. Que mentalidades opostas são recorrentes nas obras? Olha só, a gente vem de uma tradição medieval totalmente ligada à religiosidade, Um poder muito grande, uma influência muito grande da Igreja Católica na sociedade, tá? Ou seja, a figura de Deus colocada como centro do universo, E aí nós temos os movimentos de reforma protestante, que trazem, que colocam em xeque, muitos dos dogmas da Igreja Católica, E a gente tem uma espécie de renovação, então, da tradição cristã, É o início ali do protestantismo. A gente tem, ao mesmo tempo ali, um movimento de contra-reforma, ou seja, uma tentativa da Igreja Católica uma reação mesmo da Igreja Católica a esse movimento protestante, E a gente tem que pensar também no renascimento cultural, que vai impactar toda a produção artística, intelectual da Europa, Então a gente tem um movimento de renascimento cultural que vem trazendo um novo olhar para a sociedade, para a cultura, para a arte e mesmo para a religião, Então, nesse movimento de reforma, de renascimento cultural, a gente tem uma renovação das artes como um todo, A gente tem o culto à razão, à ciência, A gente tem um novo entendimento, sobre a religiosidade. Então, o homem é colocado ali como centro do universo, é o que a gente chama de antropocentrismo, Então, a gente tem um descolamento em relação à religiosidade, uma aproximação, uma busca pela razão. A razão como fonte de liberdade, a razão, a ciência como fonte de verdade, E aí a gente tem todo esse conflito entre duas visões de mundo que se opõem, que são conflitantes, que se chocam, Porque é uma visão religiosa, que vem lá da era medieval, que põe Deus à frente de tudo, como centro do universo, Um poderio muito grande ali da Igreja Católica. Então, a religiosidade, contra o quê?
esse pensamento mais racional, mais ligado à ciência, à cultura, né, que vem sendo trazido com o movimento com o movimento renascentista, tá? Então são essas visões de mundo, essas mentalidades opostas que se chocam, né? Uma mentalidade mais religiosa, né, ligada ao teocentrismo, né, e uma outra mais racional, mais ligada à ciência, à razão, né, que valoriza o que? O homem, né? Então a gente tem aqui o antropocentrismo. Então são visões que se desencontram, né, que se chocam. Questão 3. Quais são as características do período barroco e o que buscam expressar? Então, além de todas essas características que nós já colocamos aqui, o que o barroco busca expressar? Então, busca expressar o quê? Esse conflito, né? Esse conflito que faz parte da sociedade dessa época, né? O conflito entre visões de mundo, né, contrastantes, tá? Entre uma visão mais religiosa e uma visão mais racional, tá? Então todos esses conflitos, todas essas mentalidades que se opõem, né, todo esse embate social é colocado, né, nos poemas barrocos, tá? E 4, para a gente concluir, faça a distinção entre cultismo e conceptismo. Gente, cultismo significa jogo de palavras, tá? Então, o que isso significa na prática, né? O uso de um vocabulário rebuscado, né? O uso de figuras de linguagem, né? De antítese. O que é antítese? São palavras antônimas, né? Sim e não, claro e escuro, bonito e feio, né? Quando a gente joga com essas palavras que são antônimas, a gente chama isso de antítese. E o paradoxo? Paradoxos são ideias que se opõem, tá? Então a gente tem antíteses, paradoxos, metáforas, né? A gente tem também a presença o que da sinestesia, que é essa mistura de sentidos, né? Que são, tudo isso é colocado ali nos poemas, tá? Para expressar de fato essa visão, esse conflito que o homem dessa época sofre, né? Por estar num momento ali de muito embate político, econômico, social, né? E o que é o conceptismo? Conceptismo significa o quê? Jogo de ideias, tá? Então, os poemas barrocos, eles são muito bem trabalhados, não só na forma, né, ou seja, na escolha das palavras e tudo mais, mas também no conteúdo. Ideias bem elaboradas, um raciocínio lógico muito bem colocado ali, né, nos poemas, né, argumentos racionais, né, então há uma valorização, né, do modo como as ideias são elaboradas e no modo como o texto é construído em cima dessas ideias, tá bom? Gente, vamos ficar por aqui então, vamos finalizar a nossa videoaula. No final aqui do vídeo eu vou deixar a descrição da atividade devolutiva e do dever de casa da semana, tudo bem? Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau!